Segundo salmo da Bíblia Sagrada, a partir do verso 1, diz assim: Porque se amontoam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que, se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém, queridos? Glória a Deus. Gosto bonito, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós concluímos semana passada o primeiro salmo da Bíblia Sagrada. Estava comentando, fazendo comentário com os irmãos. E hoje vamos para o segundo salmo da Bíblia Sagrada. O segundo salmo, o salmo de número 2, ele é um salmo messiânico. E juntamente com outros 12 salmos da Bíblia Sagrada, ele faz menção ao Messias. Embora, se nós formos olhar historicamente o salmo de número 2, nós vamos observar que ele faz referência, na verdade, ao reinado do rei Davi. Agora, tipologicamente, ele aponta para o Messias. E nós vamos observar que o foco do salmo de número 2 é o Messias. Então, juntamente com o salmo de número 8, 16, 22, 23, 40, 41, 45, 68, 69, 106, 110 e 118, esse salmo ele faz menção ao Messias. Ele fala acerca de Jesus. Esse, porém, o salmo de número 2, é o salmo mais citado no Novo Testamento. É o salmo que você encontra, eu contei 18 referências a ele no Novo Testamento. Se tiver mais, não é? Eu só consegui contar 18. E nesse salmo nós vamos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, do verso, são 12 versos, como os irmãos observaram. Do verso 1 ao verso 3, nós vamos observar uma conspiração na terra contra Deus. A terra conspirando contra o próprio Deus. No salmo, no verso de número 4 ao verso de número 9, nós vamos observar a reação do céu à rebeldia do povo. A Bíblia chega a dizer que o céu está rindo da rebelião, né? Então nós vamos observar o riso do céu, e alguns até dizem que é o riso do próprio Deus. E do verso de número 10 ao verso de número 12, nós vamos observar o conselho do próprio Deus para a atitude de rebeldia do povo. Então é um salmo que, se nós observarmos o salmo de número 2, semelhantemente ao primeiro salmo, nós não vamos ter na epígrafe da Bíblia Sagrada, não vamos ter o autor. Mas se você virar as páginas da sua Bíblia comigo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, você deixa o segundo salmo marcado com sua mão e você vira a página da sua Bíblia lá em Atos capítulo 4.
versículo de número 24 e 25. Observe comigo, aliás, versículo 25 e 26. É porque o 24 é onde começa o parágrafo. Versículo 25 e 26 diz assim, ó: E disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Ou seja, você observa o evangelista Lucas recitando o segundo salmo da Bíblia Sagrada e atribuindo a autoria desse salmo ao rei Davi. Aí ele diz: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Você vai observar que é exatamente o salmo de número 2 que nós acabamos de ler, não é? Então volta às páginas da sua Bíblia ao salmo de número 2 e nós vamos observar, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Davi, aonde as promessas de Deus na vida de Davi se cumpriram. E nós vamos ver algumas outras particularidades, tipo, esse salmo começa com a bem-aventurança e termina também com a bem-aventurança. Começa com bem-aventurado, termina também com bem-aventurado. Agora, para começar o que eu preparei para falar com os irmãos nessa noite, nós vamos ver, analisando o salmo, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos na semana passada, nas últimas 3 terças-feiras. Eu falei fiz uma comparação aqui com os irmãos sobre o justo e o ímpio. E eu disse aos irmãos que o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. E eu disse, irmãos, não é só ler a Bíblia, é o prazer, é o regozijar, é o coração estar na palavra de Deus. É aquele negócio da gente sentir prazer e dizer, espera aí, deixa eu ver o que é que a Bíblia diz acerca disso. E só lembrando um pouco, todas as áreas da nossa vida têm que estar norteadas pela palavra de Deus. Todos nós temos que viver guiados pela palavra de Deus. Por exemplo, olha, irmão, vamos para o culto hoje porque Deus vai falar. E como é que a gente sabe se Deus falou? Quem sabe me responder? É se no culto alguém fizer menção à palavra de Deus. Aí eu saio do culto feliz. Hoje Jesus falou. Né, irmãos? Não espere que o anjo desça do céu para falar. Porque a mesma Bíblia diz que ainda que venha o anjo de luz, ele deve ser rejeitado. A nossa fé, irmãos, tem que estar pautada na palavra. Agora, enquanto nós estamos meditando na palavra, nós temos que admitir que a terra ela está cheia de rebelião contra Deus. E as pessoas, e os homens no sentido geral, eles estão conspirando contra Deus. E eu anotei algumas palavras. Como é essa conspiração? Eu anotei algumas palavras fortes. Essa conspiração ela é rancorosa. Você já viu as pessoas que falam contra Deus? É assim, ó, elas cometem o mesmo erro. Você imagina que uma vez lá em Natal, de onde eu vim, eu lembro que eu estava sentado no ministério, dirigindo o culto da mocidade. E acabou o culto da mocidade, correu uma criancinha, aliás, no meio do culto, correu uma criancinha assim, veio onde eu estava, chegou na minha frente e fez assim com a mão. Aí eu apertei a mão do rapazinho, beijei a cabeça dele e sentei ele do meu lado no ministério. Ele ficou todo importante lá, sentado no ministério do meu lado. No final do culto, após a bênção apostólica, eu estava ali na frente conversando com alguns pastores e aquele rapazinho veio puxando uma moça pela mão e disse assim: mãe, é esse aqui, ó. A senhora não disse que ele era um homem chato? Pois eu apertei a mão dele, ele beijou minha cabeça e me sentou do lado dele. Você já viu como é terrível a gente falar das pessoas sem conhecer as pessoas? Você imagina como é que a pessoa fala do próprio Deus se ela não conhece o próprio Deus? Você imagina, se contra uma pessoa já é um pecado terrível, você imagina contra Deus. Aí assim, as pessoas que falam contra Deus, elas têm um rancor, assim, uma coisa inexplicável no coração. A oposição que elas fazem a Deus, ela é rancorosa, ela é deliberada, ele não tem vergonha de mostrar, ela é obstinada.
Só não podem achar apoio no nosso meio. Lembre que eu estou falando para os irmãos desde que eu comecei o livro dos Salmos. Eu disse, olha irmãos, se alguém chegar para você, pelo menos com um toque do celular, que zombe das coisas de Deus, você não pode aceitar. Porque é nas mínimas coisas que as pessoas sabem que nós somos crentes. É nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas. Eu estava para isso outro dia, vendo uma mulher aceitar Jesus. E ela disse assim, eu vou aceitar Jesus, sabe por quê? Porque eu estava lá em cima do morro observando o pastor. Aí o pastor estava lá pintando o meio-fio da igreja. E de repente passou uma moça na calçada. E ela disse que aquela moça ela usava um palmo de saia, não mais do que aquilo. E todos os homens olhavam para aquela moça e a maioria deles dizia uma coisa, eles vamos ver. Eu me escondi atrás da goiabeira e disse ao meu marido, vamos ver a reação do pastor. Se ele olhar, nós não vamos para a igreja. Se ele não olhar, aí nós vamos ser crentes. Ela disse, para minha surpresa, a moça passou para um lado, a moça passou para o outro, e o pastor vai pintando meio fio. Parecia que não ia passando nem ninguém na calçada. É porque o pastor é mais bonito que todo mundo? Não. Eu creio que todos nós que aqui estamos teriam a mesma reação. É porque é nos detalhes que as pessoas sabem que nós somos crentes. É verdade, e a gente tem que tomar cuidado com isso. A rebelião contra Deus, ela é também confederada, ela arranja apoio. Mas eu vou dizer uma coisa a você, você não pode apoiar a rebelião contra Deus. Quando chegar alguém para você e disser assim, parece que Deus não está olhando para mim, você tem que ser forte o suficiente para dizer, não, meu irmão, vem cá, Deus está olhando, Deus tem um propósito, Ele está no controle de todas as coisas. Já viu aquela pessoa que chegou para o irmão e disse assim, irmão, eu não vou ao culto hoje, eu estou mole assim, eu não aguento mais aquela igreja, meu Deus, Everson pregando, Mike cantando, o menino tocando tambor lá, Gerson, que luta, eu não vou mais para a igreja. Aí o irmão olhou para ele e disse, não, meu Deus, nem eu aguento mais. É o matador de crente, é o confederado, é o que se junta para zombar, para falar mal de Deus. Como é o nosso papel como crentes? Olhando isso aqui, a gente já deduz o nosso papel. Nosso papel é o quê? Não, irmão, vai para o culto, vai ser uma bênção. Pode ser, a gente já sabe o que vai acontecer no culto. O pastor vai fazer a oração inicial, vai chamar alguém para cantar o hino, né? Qualquer criança sabe daqui dessa igreja sabe dirigir um culto. É a nossa parte. É o que nós temos que fazer, é o que Deus deixou para a gente fazer. E coisa boa é quando a gente faz a nossa parte. Porque é a gente fazendo a nossa parte e o Senhor movendo as águas e fazendo a parte dele, que é mais importante. Sempre na simplicidade, falando acerca de Jesus, fazendo menção à palavra, e Jesus trazendo vidas para aceitar Ele como Senhor e Salvador. Agora observe, eu vou falar, é confederada, né, irmãos? A revolta contra Deus, os irmãos vão ver que não é só de pessoas simples, ela inclui também povos, reis, príncipes, ela procede de todas as nações, judeus, gentios, romanos, né, de todos os níveis, povos, reis, príncipes, todas as gerações. Agora, baseado nisso, eu quero começar a ensinar vocês a Bíblia. Não comecei ainda. Citando pelo menos 4 coisas. Vamos ver se eu consigo citar as 4 coisas hoje. Porque o Salmo 2 começa com uma pergunta. Você vê que aí no começo é um porquê separado sem acento. Esse porquê é utilizado para fazer uma pergunta. E a pergunta é, por que se amontinham as nações e os povos imaginam coisas vãs? Primeira coisa, nós vamos observar o seguinte. Esse amontoar, se nós formos ver no original, é a mesma coisa de se enfurecer. A pergunta seria, por que se enfurecem as nações? E nós vamos observar uma coisa interessante. O retrato do mundo hoje, quando o salmista diz, porque se enfurecem as nações, é porque ele está falando no tempo presente. Ele não está dizendo que as nações vão ficar com raiva. Ele está dizendo que elas já estão enfurecidas. Ele está falando de algo que já está acontecendo. Por que se enfurecem as nações? Olha, irmãos, as nações estão furiosas.
e se amontoando. E agora elas não estão se amontoando umas contra as outras, elas estão se amontoando contra Deus. E o propósito é organizar uma insurreição. Os gentios, irmãos, eles estão assim, tão bravos contra Deus, que os autores, os teólogos, eles fazem a comparação do mar bravio batendo sobre uma rocha. É como se o mar, enfurecido, estivesse batendo contra a rocha, querendo acabar com aquela rocha. A notícia boa que a gente tem dos biólogos é porque quanto mais a onda bate, a rocha no mar, ela não se quebra. Quanto mais bate, mais a rocha cresce. Se a figura é essa, é motivo da gente dar glória a Deus. Porque quanto mais se revoltam contra o reino de Deus, mais a vinda de Jesus está próxima, irmãos. Mais a vinda do Senhor está se aproximando. Agora, a humanidade está conspirando contra Deus. Vocês imaginam que as pessoas, elas são tão cegas que elas estão se organizando para atirar em Deus. E algumas pessoas estão tentando descobrir como Deus pode ser destronado e como o próprio Deus pode ser destruído. Quem acompanha um pouco as ciências já viu as escavações querendo desmentir a Bíblia, mas quanto mais tenta desmentir, mais eles confirmam que a Bíblia é verdadeira. É aquela história que todos nós sabemos, né, irmão? Do Mar Vermelho. Que as pessoas dizem que o Mar Vermelho, na época que ele se abriu, que Deus abriu para o povo passar pés enxutos, não dava um palmo de água. Aquela história quem já ouviu, aquela história verdade que eu não sei quem falou, mas alguém cheio do Espírito Santo disse assim: se com um palmo de água Jesus destruiu o faraó, está valendo tudo, você imagina se fosse um mar de 2 metros de profundidade, né? O estrago que ele não teria feito. Agora você imagina, o que estão conspirando e procurando, na verdade, é uma oportunidade para destronar o próprio Deus. Irmãos, a gente tem que ter cuidado para nós não fazermos parte disso. Às vezes o discurso do pastor parece ser radical demais, mas não é. Eu posso falar uma coisa forte? Olhe, posso? Diga amém. Amém. Eu vou dizer, não sei como é vocês, eu vou dizer, que céu vocês querem ir? Que céu vocês querem ir? Agora é o seguinte, é interessante, para ensinar o hino é interessante, não é? Para ensinar o hino para cantar, essas pessoas, eu estou falando vocês, em nome de Jesus, falando do povo lá de nós, lembra meu filho, lá de nós. O povo terrível, né? Pronto, povo de lá, não os daqui. Mas às vezes para ensinar o hino você ensaia 10 vezes, ainda tem alguém que diz, eu não vou cantar porque eu não aprendi o hino. Mas a caneta azul está na boca do povo. Oh, meu irmão. Eu vou falar, porque eu tenho que falar. Não é verdade, irmão? A gente tem que ter cuidado para a gente não fazer parte de algumas coisas. O objetivo é destronar. Eu vou lembrar para você de novo o princípio da glória de Deus. Pastor, me ensine a pisar no lugar certo. Eu vou ensinar. Leia, nunca esqueça o princípio da glória de Deus. Os irmãos lá da Costa estão ensinando. Ei, está por aí. O líder está por aí, já ouvi hoje por aqui. E os irmãos estão ensinando o princípio da glória de Deus. Ele termina um grande discurso. Ele diz, portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Como é que a gente sabe o caminho, o lugar certo que a gente vai pisar? Vou pisar aqui, é para a glória de Deus? Eu piso. Se não for, eu não piso. Eu vou cantar, é para a glória de Deus? Não, então é melhor que não cante. Porque quem busca a glória de Deus não vai para carnaval, não, vai para a casa de Deus adorar o nome do Senhor Jesus. É pouca palavra, mas a gente tem que aprender. Cuidado para não fazer parte de motim contra Deus. Está entendendo? Os olhos têm que estar abertos. Aí eu vou adentrar, é uma rebelião contra o governo divino e que expõe, na verdade, a essência do pecado. A rebelião é por que as pessoas se rebelam contra Deus?
coração é tendencioso ao pecado. Na verdade, aquilo ali, não é que a pessoa está enfeitiçada contra Deus. É porque ela já vem alimentando no coração um caráter contra Deus. Tem algumas pessoas que vêm à igreja, tem algumas pessoas que caminham para a casa de Deus e faz questão de fazer tudo ao contrário. Já observou? Faz questão de aqui não tem, mas em alguns lugares aí é só o que tem. Quando a gente fala e fica calado, não fala e fala. Louva e não louva, agora fica quieto e louva. Ou seja, faz o contrário. Não sabe que está alimentando uma rebelião contra Deus. Quer ver uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo bem forte da Bíblia. Já ouviram falar de Ananias e Safira? Aonde que tem na Bíblia que a gente deve vender tudo e dar para os pobres? Não tem. Já vou responder antes que alguém fale do jovem rico. Não é? Eu sigo todos os mandamentos, honro o pai e a mãe. Aí Jesus falou para eles: venda tudo que tem e dê para os pobres. Jesus não estava dizendo que a gente tem que vender. Ele estava tratando o coração do jovem rico. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ele estava tratando o coração. Mas havia um costume apostólico na época dos apóstolos, de que as pessoas que vendiam as propriedades, ela dividia entre toda a comunidade, não era assim? Entre todos os irmãos, dividia, para que ninguém sentisse falta de nada. Aí Ananias e Safira, eles estavam no meio do povo, usufruindo da bênção de Deus, no meio da igreja, mas eles alimentaram no coração deles uma rebelião contra a própria igreja. E quem toca na igreja está tocando em? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu digo aos irmãos: irmão, tem coisa que eu falo aqui, só eu posso falar, porque eu sou o pastor da igreja. Mas eu não admito que ninguém suba aqui e chame a igreja de feia. Se subir e disser essa igreja é feia, feia é você. Essa igreja é muito bonita. Agora tem coisa que eu falo que eu tenho que falar, porque eu sou o pastor da igreja. E hoje eu estou dizendo aos irmãos que não façam parte de montinho contra Deus. O que Ananias e Safira fizeram, tendo parte do que eles deveriam, não tem nada na Bíblia, mas a igreja concordou que deveria funcionar daquele jeito. E foi o que eles fizeram: se rebelaram. Quem se rebela contra a igreja, se rebela contra o próprio Deus. E eu vou dizer, aprenda isso aí. É uma rebelião moral, irmão, uma revolta contra as leis de Deus. Agora eu vou dizer para você, pecar é colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Por isso que eu comecei dizendo que nós devemos amar a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos o próprio Deus. Nesse próprio salmo, vou falar aqui mais à frente, está escrito, agora pois, diz assim: então lhes falará, o verso 5, então lhes falará, na sua ira e no seu furor se confundirá. Quando eu chegar aqui, eu vou dizer para os irmãos que Deus vai falar. Agora, como é que Deus vai falar? Será que Deus vai pegar um megafone no céu e vai dizer assim: vocês que vivem na impiedade, agora sofram a minha ira? Será que é assim que ele vai falar? Não, na verdade, a voz de Deus já está aqui. Sabe o que Deus vai falar mais na frente? Porque quem vive na impiedade vai ser julgado em conformidade com essa palavra. Quando diz que Deus vai falar, é porque vai chegar um momento que essa palavra vai se cumprir. É como se uma vez uma menininha pequenininha, só para a gente, deixa eu dar só mais esse exemplo antes de avançar. É como uma menininha pequenininha, é uma das minhas primeiras filhinhas na fé. E ela disse assim: irmãos, nós somos como uma pipa. Ela diz: nós somos como uma pipa. Ela diz, na simplicidade da criança. E ela diz: vocês lembram como é uma pipa? A pipa é assim, o vento sopra e a gente vai soltando a linha para a pipa subir. Ela diz: mesmo assim é Deus com a gente. O vento vai soprando e Deus vai permitindo que a gente vá com o vento. Aí ela diz: o negócio não é a gente ir com o vento, é a maneira como a gente está indo. Aí depois dela falar da maneira que está indo, ela disse: agora se prepare, porque vai chegar um momento que ele vai segurar a linha. E ele vai
assim, eu sempre estive no controle da sua vida. Aí ela diz, quem é direcionado por Deus, não vai sofrer quando Deus botar a pipa para um lado, botar a pipa para o outro, fazer a pipa subir e descer. É porque ele já entende que a vida dele está na mão de Deus. Agora quem é ímpio sofre. Eu queria ir para lá, mas eu tenho que vir para cá. Né, irmão? Eu queria fazer isso, mas isso não dá certo. Eu tenho que ir por aquele caminho. Entenda, rapaz, que Deus deseja na tua vida. Né, irmão? Interessante o exemplo que ela deu. Porque assim, ó, interessante porque em segundo lugar, a Bíblia meio que ridiculariza as atitudes dos ímpios. Porque ela diz assim, porque se amontinham as nações, aí a Bíblia diz assim, e os povos imaginam coisas vãs. Eu vou passar no primeiro verso hoje. Porque se amontinham? Primeiro a gente entendeu o motim, e a gente entendeu que nós não podemos fazer parte do motim contra Deus. Segunda coisa, agora vem assim, ó, e os povos imaginam coisas vãs. Irmãos, você imagina, olha o que a Bíblia chama, do que a Bíblia chama o motim das nações contra Deus. Coisas vãs. Ou seja, não vale de nada. O que adianta se amontoar contra Deus? Não é, irmãos? Aí a Bíblia diz assim, os povos têm se dedicado e cogitado coisas vãs. Coisas vãs, irmãos, são coisas que não têm proveito. São coisas completamente inúteis. Não vai dar em nada. Eu falei do princípio da glória de Deus. Eu poderia falar pelo menos mais 2 princípios aqui para nossa edificação. O princípio, por exemplo, da licitude e da conveniência. Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. São 2 perguntas que a gente tem que fazer. É lícito? Pode até ser, mas convém que eu faça? O outro princípio é da licitude e da edificação. Pode até ser lícito, mas edifica? É lícito, mas edifica, criatura? Se não edifica, para que você vai fazer? Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, e por que os povos imaginam coisas vãs contra Deus? Ou seja, são coisas inúteis. Né, irmão? A rebelião contra Deus é uma coisa irracional, é uma coisa sem esperança, é uma coisa que não vai dar em nada. Irmão, não alimente no seu coração palavras ou sentimentos contra o seu Deus. Tem os postulados de Deus, por exemplo, Deus não muda, pronto, Deus não muda. A gente muda, mas Deus não muda, nem a sua palavra muda. A gente morre, mas Deus é eterno, meu irmão. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Não é verdade, irmão? A gente não sabe de nada, mas o nosso Deus é onisciente, acabou. Ele sabe de tudo. A gente não pode nada, mas Ele é onipotente, Ele pode tudo. São coisas que a gente não pode esquecer, não é? A gente é onipresente. Mas enquanto a gente está aqui, Ele está lá, está em todos os lugares, pronto. E a gente descansa o coração. Jesus, eu vim para a igreja. Como é que está meu filho na faculdade? Não preocupe não. Jesus está lá cuidando dele. Pronto. Isso aí a gente não pode esquecer. Agora, por que eu estou falando isso? Porque se a gente não esquecer isso, a gente jamais vai entrar em motim contra Deus. E aí a gente vai entender que isso são coisas vãs. São pessoas que alimentam palavras vãs. São pessoas, irmãos, que querem ser grandes e sábios. Querem viver como Deus. Na verdade, querem tirar a atenção de Deus e trazer a atenção para si próprio. Pode anotar o que eu estou dizendo. Em outras palavras, são pessoas loucas. São pessoas que alimentam desvaneios na própria cabeça. Eu vou falar para você, irmão. Parece que Deus está falando comigo. Deus está dizendo assim, ó, na sua casa não pode entrar motim contra Deus. Na sua casa não pode haver palavra vã contra Deus. Lembra daquele testemunho da mulher, da irmãzinha de oração, da faixa amarela? Está lá, ó. Eu não sei se foi aqui que eu contei. Não sei se foi aqui que eu contei. Ele estava lá limpando o quintal da casa dele outro dia. E a irmã do círculo de oração, que morava vizinha da casa dele, estava lavando roupa na casa dela. E de repente começou a cantar um pagode. Vou comprar uma faixa amarela. E ele parou de limpar o quintal e ficou olhando para ela. Meu irmãozinho de oração, cantando a faixa amarela de
Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vive em mim. Não é? É verdade, guarda a sua casa, para não entrar lá no motim contra Deus, porque isso é loucura, insanidade. Eu anotei uma frase aqui, um textozinho de Charles Spurgeon, para a gente terminar, que ele diz assim, ó: o imperador Diocleciano cunhou uma medalha, prestem atenção, o imperador Diocleciano, ele cunhou uma medalha na qual consta a seguinte inscrição: o nome dos cristãos está sendo extinto. Olha a ousadia do imperador. Aí ele continua dizendo: na Espanha foram erguidas 2 colunas monumentais, nas quais estava escrito o seguinte: Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César Augusto, por ter ampliado o Império Romano para o Oriente e para o Ocidente, e por ter estendido o nome dos cristãos que levaram a República à ruína. Aí continua: Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César Augusto, por ter adotado Galério no Oriente e por ter abolido a superstição de Cristo em todos os lugares, por ter estendido a adoração aos deuses. Agora preste atenção, irmãos. Será que esses rapazes, imperadores romanos, eles conseguiram de fato extinguir o cristianismo? Porque quanto mais eles tentaram, o que aconteceu com a igreja? A igreja chegou até aqui. Aqui estamos nós dando glória a Deus. Agora me diga uma coisa: a rebelião contra Deus que esses homens alimentaram na cabeça, era ou não era um desvaneio? Era ou não era uma loucura? Aí Spurgeon continua, ele diz assim: longe, porém, de estar morto, o cristianismo estava à véspera do triunfo final e permanente, e a pedra fechava um sepulcro vazio com a urna que Electra lavou com lágrimas. Nem em Espanha, nem em outro lugar podemos identificar sequer o sepulcro do cristianismo, pois não existe aquele que vive, irmãos. Ele não tem sepultura. O nosso Jesus está vivo. Aí eu vou terminar falando, lembrando os irmãos uma questão interessante. Você observa, eu vou terminar agora. E eu vou dizer, eu olhei para a Thaís, porque ela fica controlando meu tempo ali. Hoje ela está sendo usada por Deus, não está mostrando o relógio. Mas você observa, primeiro você vê, irmãos, o que adiantou alimentar coisas vãs contra a igreja? Não adiantou nada. Agora eu vou trazer para a nossa vida, eu vou fazer uma aplicação prática na gente. O que adianta as pessoas apontarem para a gente e dizer que não vai dar em nada a nossa fé? O que adianta? Olha, irmãos, eu vou contar um testemunho para vocês para terminar a palavra de hoje. Foi mais rápida, porque eu tive menos tempo, mas eu prometo que na próxima terça, se Jesus não voltar, eu reservo pelo menos 1 hora, senão eu não falo nada. Não terminei nem o primeiro versículo. Porque domingo eu tenho que tomar algumas decisões, às vezes, complicadas. Eu tenho outras responsabilidades na igreja. E domingo eu estava numa guerra aqui que vocês não fazem ideia. A decisão não tinha nada a ver com vocês. Mas eu disse assim: Jesus, porque não é pecado a gente fazer prova com Deus. Não é pecado a gente perguntar a Jesus para Ele confirmar novamente a nossa fé. Quantas vezes eu já não fiz isso na minha vida? Sabe aquela prova de Gideão? Senhor, se o Senhor está comigo, que haja secura na lã e orvalho no campo. E depois que haja secura no campo e orvalho na lã. E a gente tem que fazer isso diariamente com Deus. A gente precisa estar próximo a Deus. E eu disse: Senhor, me mostra hoje, mais uma vez, que o Senhor está comigo. Disso eu não tenho dúvida, mas me mostra que o Senhor está comigo. Que o Senhor cuida de mim, que eu devo descansar o meu coração. Porque a gente que ama a igreja, às vezes a gente quer abraçar a igreja, e a gente quer ver a igreja feliz, e a gente não quer ver problema, e algumas coisas maltratam a gente. Está lá o meu irmão mais velho, quase não tem cabelo branco na cabeça. Olha a cabeça do homem velho como está. Eu só ainda tenho mais 2 na minha frente. Mas olha a minha cabeça como está. A igreja, meu irmão. Preocupação com a igreja, para a glória de Deus. Não, eu acabei de orar, subir. Ninguém me viu derramar lágrimas. Só eu
mas eu ouvi uma voz falando comigo dessa maneira. O carro estava estacionado ali do lado. Ele disse: você tem que receber, porque eu não vou levar de volta para casa. Eu subi ali, com a sacolinha na mão, e disse: Thaisa, vê se isso está em Mário Newton. Ela disse assim: é exatamente o número dele. Jesus mandou exatamente o número dele. Mas por que, pastor, o senhor falou de tanta impiedade e está terminando falando de providência? Porque eu falei da rebelião dos ímpios. Eu falei que os ímpios maquinam contra Deus. Mas quando eles maquinam contra Deus, ou quando você vê a luta contra você, é porque a luta não é exatamente contra você, é contra Deus. Você é um vaso de Deus. E parece que eu estou vendo pessoas dizendo assim: eu vou usar minha linguagem simples, até jogando uma praga, e dizendo assim: você não vai conseguir, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Vou terminar, eu tenho terminado dizendo a você que os que se amontinham contra Deus e contra a Santa Igreja do Senhor, eles proferem palavras vãs. Eles não fazem ideia do tamanho do Deus que nós servimos. Agora, interessante, se eu terminar o culto falando mal dos outros e não trazer uma palavra para a gente, eu sou irresponsável. Porque para os outros falam palavras vãs e para a gente, Jesus está falando conosco essa noite. E dizendo assim: tenha fé, acredite no Deus que você serve, tenha fé, tenha confiança, Deus está com você. Deus não me abandonou, não. Deus, se você espera a sua vida ser mudada, se prepare, porque vai começar hoje. Jesus vai mudar tudo, vai mudar de ponta cabeça se for necessário. Mas Ele é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Rica amarração. Ninguém vai atrapalhar o que já está posto, o que já está preparado. Está aqui, ó. Nem o mal chegará a ti, nem praga nenhuma a tua tenda. Está aqui, ó. Deus dá ordem aos anjos para que eles acampem ao seu redor. Aleluia! O inimigo está ao redor, mas essa noite todas as brechas estão sendo fechadas. Porque tinham pessoas que estão vindo a motim contra Deus, mas o Senhor fala fortemente através da palavra. O motim vai sair do coração, e a partir de agora vai ser glória a Deus, e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Azul caneta nada, rapaz. É calibre 66 na mão, ó. Não leva! Não mata ninguém. Leva para o céu, leva para e prepara, porque estou com vontade de dizer que Deus vai mudar a vida de pessoas que chegaram. Aleluia! Vamos ficar de pé, meu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Jesus está aqui essa noite. Aleluia! Prometo que eu falo próxima semana 1 hora. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui essa noite. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Oh, nada de ficar sofrendo. Esse seu complexo e sendo às vezes que não é ninguém. Tenho falar do amor que você tem. Eu tenho falar do amor.